português, uma das línguas mais faladas do mundo, atualmente falada por 260 milhões de pessoas em vários países. Ela teve início na Península Ibérica, com os povos romanos. Nosso amigo Pedro vai falar um pouco mais sobre isso. Eu vou falar sobre a influência do Império Romano. Por volta do século III a.C., os romanos conquistaram a região conhecida como Península Ibérica, onde hoje ficam Portugal e Espanha. Os romanos falavam latim, mas especificamente o latim vulgar, que era a forma popular da língua do povo. Com o tempo, os habitantes da região passaram a adotar o latim, misturando-se com as línguas locais, que era latim ou romano. Essa mistura foi no início do que futuramente se tornaria a língua portuguesa. E é isso. Olá, prazer, meu nome é Lucas. Boa noite, primeiramente. E agora eu vou falar sobre o latim vulgar na região. Então é muito bom para ser falado. A função do latim vulgar na região começou após o século da dominação romana. O latim vulgar começou a se transformar como o Império Romano era muito grande. O latim falado em cada região evoluiu de maneira diferente. Na Península Ibérica, essa evolução de origem as chamadas línguas românticas falavam muito cada uma na sua própria parte de discussão, como francês, italiano, português. Todas essas três línguas românticas, como se dizer, vieram do latim. Então, que o latim é considerado uma língua antiga. E o latim tem várias línguas que a gente denominou ele, como essas três línguas que eu acabei de falar. Isso se dá de muitas formas das pessoas falam ou falam no seu dia a dia. Como o latim pode ser uma língua antiga, mas é falada até os dias de hoje. E é isso, esse é o meu trabalho. Tchau, beijo. Oi, professor, eu sou Ferraz e eu vou falar sobre a influência dos povos germânicos. No século V, o Império Romano entrou em declínio e foi invadido por povos germânicos como suevos e visigodos. Esses povos influenciaram o vocabulário local, acrescentando palavras relacionadas à guerra, administração e costumes. Apesar disso, o latim continuou sendo a base da língua, mas com novas influências culturais. Eu sou o Enzo e agora eu vou falar sobre, igual o Ferraz falou sobre a influência dos povos germânicos. Agora eu vou falar sobre a influência árabe. No século XIII, a Península Ibérica foi invadida pelos muçulmanos vindos do norte da África. Eles permaneceram na região por cerca de 700 anos. Durante esse período árabe que influenciou fortemente o vocabulário português. A palavra como azeite, açúcar, álgebra e almofada tem origem árabe. Foi isso, professor. Agora o Pereira vai falar mais. Eu sou Gustavo Pereira e eu vou falar sobre o galego português. Mais ou menos por volta do século XII surgiu o galego português, que foi a primeira fase da língua portuguesa, derivado do latim vulgar. Ele era falado no noroeste da Península Ibérica, principalmente no norte de Portugal e na Galícia. Nesse período foi quando apareceram as primeiras manifestações literárias, como as cantigas medievais, poemas cantados, que foram coisas que marcaram o início da literatura na língua portuguesa.
E com o tempo, o galego português ele se dividiu em duas línguas, o português e o galego, dando origem ao português que a gente conhece hoje e ao galego, que é falado na região onde era a Galícia. E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou apresentar sobre o trabalho da expansão marítima. Então, a expansão marítima foi assim, no século XV e XVI, Portugal iniciou com grandes navegações, com viagens marítimas e as navegações que eles faziam. E os portugueses foram levados para a África, América e a Ásia. E, por exemplo, hoje você vê uma mistura tipo de linguagens africanas enquanto indígenas. Isso ajudou muito no vocabulário brasileiro, com a sua diversidade e da sua cultura. É isso, rapaziada. O trabalho da minha apresentação foi isso. Valeu. E aí, professor, eu sou Bernardo, vou finalizar aqui com a conclusão. E o português hoje em dia? Hoje em dia o português é uma língua oficial de vários países como Brasil, Portugal, Angola e Moçambique, além de estar presente em outras nações, como na África, na Europa, na América do Sul, por aí. Ao todo são mais de 260 milhões de pessoas falantes espalhadas pelo mundo, e o português é considerado uma língua global, utilizada na diplomacia, literatura, música, cinema, na internet e língua viva dinâmica que continua em constante evolução, incorporando novas palavras, expressões, gírias e influências culturais. Concluímos que a língua portuguesa é o resultado de diversas influências culturais e desde o latim, lugar trazido pelos romanos, passando por contribuições árabes, indígenas e africanas, até chegar às transformações modernas impulsionadas pela globalização e tecnologia, como gírias e tal, e influências e novas gírias vão surgindo por aí, tipo, agora com a internet fica mais fácil das pessoas criarem gírias. E mais do que o meio da comunicação, o português representa a identidade, a história e a diversidade cultural. Ele conecta povos diferentes de continentes por meio da mesma raiz linguística, como algumas palavras que veio da Arábia, tipo alface. Alface é uma palavra que veio da Arábia Saudita. E entre outras palavras que eu podia ficar citando aqui, mas são muitas mesmo, e também tem gírias e etc. Mas é isso, professora, essa é a minha parte da apresentação. Muito obrigado, esse foi o trabalho.